Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 11 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 57. Um disco homogêneo de massa 10m e raio 3,0 r pode girar livremente como um carrossel em torno do centro fixo. Um disco homogêneo menor de massa m e raio r está sobre o disco maior concêntrico com ele. Inicialmente, os dois discos giram juntos com uma velocidade angular de 20 radianos por segundo. Em seguida, uma pequena perturbação faz com que o disco menor deslize para fora em relação ao disco maior, até que sua borda fique presa na borda do disco maior. Depois disso, os dois discos passam novamente a girar juntos, sem que haja novos deslizamentos. Letra A. Qual é a velocidade angular final do sistema em relação ao centro do disco maior? Letra B. Qual é a razão K sobre K0 entre a nova energia cinética do sistema e a energia cinética inicial? Na situação inicial, um disco está sobre o outro, ambos giram em torno do eixo que passa pelos seus centros de massa, com velocidade angular ω0 igual a 20 radianos por segundo. A massa do disco maior é 10 vezes maior do que a massa do menor. Então, o m maiúsculo vai ser igual a 10m. O raio do disco maior é 3 vezes maior que o raio do disco menor. O momento de inércia de um cilindro ou disco em relação a um eixo central pode ser encontrado na tabela 10.2 do livro. I é igual a 1 sobre 2 vezes m vezes r elevado ao quadrado. Então, o momento de inércia inicial do sistema formado pelos discos é: o I0 vai ser 1 sobre 2 vezes a massa do disco maior, 10m, vezes o seu raio elevado ao quadrado, 3r elevado ao quadrado, mais 1 sobre 2 vezes a massa do disco menor, m, vezes o seu raio elevado ao quadrado, r ao quadrado. Meio vezes 10m dá 5m, vezes. E 3r ao quadrado dá 9r ao quadrado, mais 1 sobre 2 vezes m vezes r ao quadrado. 5 vezes 9 dá 45, então fica 45m vezes r ao quadrado, mais meio vezes m vezes r ao quadrado, que dá 45,5m vezes r ao quadrado. Na situação final, o disco menor desliza até que sua borda fique presa à borda do disco maior, como mostra a figura. O momento de inércia do disco maior é o mesmo anterior. O momento de inércia do disco menor pode ser determinado utilizando o teorema dos eixos paralelos. O I vai ser o momento de inércia do eixo que passa pelo centro de massa, mais m vezes h ao quadrado. Nessa expressão, h é a distância entre o eixo de rotação do disco e o eixo paralelo que passa pelo seu centro de massa. Perceba que o valor de h é a diferença entre os raios do disco, ou seja, 2r. O momento de inércia final do sistema é, portanto, I igual a 1 sobre 2 vezes 10m vezes 3r ao quadrado, o momento de inércia do disco maior, mais 1 sobre 2 vezes m vezes r ao quadrado, mais m vezes 2r elevado ao quadrado. Então fica 45mr ao quadrado, que já fizemos, mais 1 sobre 2 vezes m vezes r ao quadrado, e elevando ao quadrado dá 4m vezes r ao quadrado. Somando essas medidas aí dá 49,5m vezes r ao quadrado. O momento angular se relaciona com o momento de inércia, a velocidade angular, de acordo com a seguinte equação. L é igual a Iω. Então, o momento angular inicial do sistema é L0 igual a I0 vezes ω0. E o momento angular final é L igual a I vezes ω. Como não existem torques externos atuando sobre o sistema, o momento angular se conserva e podemos dizer que L é igual a L0, ou seja, I vezes ω é igual a I0 vezes ω0. Resolvendo para ω vai ser I0 vezes ω0 sobre I. Então é 45,5 vezes m vezes r ao quadrado, que é o I0, vezes 20, que é o valor de ω0, dividido por 49,5 vezes m vezes r ao quadrado, o valor de I. A gente pode simplificar m vezes r ao quadrado,
E fazendo essas operações aí, 45,5 vezes 20 sobre 49,5 dá 18,38 radianos por segundo. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna. O ômega vai ser 18 radianos por segundo. A energia cinética de rotação depende do momento de inércia e da velocidade angular de rotação, de acordo com a seguinte equação. O K de rotação é igual a 1 sobre 2 vezes I vezes ômega ao quadrado. A razão entre as energias cinéticas final e inicial é K sobre K0 vai ser 1 sobre 2 vezes 49,5 vezes m vezes r ao quadrado, que é o momento de inércia final, vezes 18,38 ao quadrado, o ômega ao quadrado, dividido por 1 sobre 2 vezes 45,5 vezes m vezes r ao quadrado, que é o momento de inércia inicial, vezes 20 elevado ao quadrado, que é o valor da velocidade angular inicial elevado ao quadrado. Aí a gente pode simplificar o meio, simplificar o m vezes r ao quadrado, e fazendo essas operações aí dá 0,918. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna o K sobre K0 vai ser igual a 0,92.